Ô, Nath Fiuza, vamos falar a respeito do jogo, tem tudo para ser um bom jogo. O Bragantino, que no ano passado vinha muito mal, deu uma boa melhorada com a chegada do Mancini, faz tudo para um bom jogo aberto hoje, hein, Nath? O Bragantino faz uma boa temporada até aqui, não vem passando muito sufoco no Campeonato Paulista, tem a terceira melhor campanha, o técnico Fernando Seabra vai também fazendo alguns ajustes, né, mudando a equipe de jogo para jogo. Obviamente o Brasileirão é uma prioridade também para o Massa Bruta, que perdeu no início dessa temporada o seu principal jogador, né, o John, que inclusive fez gol contra o Atlético no Campeonato Brasileiro do ano passado. Era um atacante muito perigoso, dava muito trabalho aos zagueiros, né, finalizava bem, bom posicionamento na área, foi vendido ao Zenit, mas continua sendo o Bragantino um adversário que tem bons valores, né? O Sacha, que é um atacante muito experiente, conhecido do Atlético, o próprio Juninho Capixaba na lateral esquerda, jogador que o Atlético teve a intenção de contratar, é um lateral esquerdo que apoia, que participa bem do jogo. E do lado do Galo, retorno dos titulares de um time que vai tomando forma, né? O Sampaoli vai dando sequência, eu vejo isso como muito positivo. O Maicon vai fazendo ali aquela função de primeiro volante, tem ido bem, ainda que não seja a sua especialidade, enquanto o Atlético não consegue também fazer uma boa contratação para essa posição no mercado. Mantém os dois zagueiros, provavelmente, que eu vejo também como um acerto, e essa é uma equipe intensa, assim como foi no Clássico, competindo bem, assim como foi no jogo contra o Palmeiras, de resiliência e o cuidado com a defesa. É sempre o nosso ponto de atenção, a defesa do Atlético é o ponto fraco dessa equipe. Tomara que hoje faça uma partida melhor, que aqueles erros, né, que a gente viu no próprio Clássico e também contra o Palmeiras não se repitam. O técnico Jorge Sampaoli seguiu com delegação ontem para Bragança Paulista, ainda sem Matheus Cassierra. O jogador ficou em Belo Horizonte aprimorando a parte física para só depois estar à disposição do treinador. Quem também ficou em Belo Horizonte, mas aí por opção técnica do Dom Sampa, foi o volante Patrick. Sem Alexander, o volante escolhido para o banco de reservas acabou sendo mesmo Mamadi Cissé, volante guineense que veio para as categorias de base do Galo e tem ganhado espaço, tem ganhado alguns minutos, até na entrevista coletiva após o jogo passado contra o Pouso Alegre, o Sampaoli falou que quer dar mais minutos, quer fazer com que esses jogadores evoluam. No caso do Cissé, outros jogadores como o Pacini, jogadores que vêm da base e estão integrando o elenco principal do time do Galo. Compensação, Dom Sampa tem o retorno de jogadores importantes que foram poupados no final de semana, certamente um time titular ou muito perto de um time titular o Atlético já tem aí para que a gente possa meio que cravar o que vai fazer o treinador. Lembrando, contra o Palmeiras ele escalou um time, iria repetir esse time no Clássico contra o Cruzeiro e só não o fez porque o Preciado teve uma entorse no tornozelo, teve que ficar fora do Clássico. Então a gente vai pensar aqui esse provável Galo com Everson, Preciado, Juan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodge. Meiuca com o Alan Franco e o Maicon como volantes. O Vitor Hugo, que veio do Flamengo, é o meia que tem sido mais utilizado pelo Dom Sampa ali. E na frente, Bernardo Du e Hulk é o trio ofensivo titular, pelo menos por enquanto, nesse início de temporada. Quais são outras opções, além desse 1-11 que hoje o torcedor atleticano tem na cabeça que é o titular do Galo? Repetindo, Everson, Preciado, Juan, Alonso e Renan Lodge, Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo, Bernardo Du e Hulk. Opções que ele pode ter: o Gustavo Scarpa entrando em algum lugar nesse time, ou no lugar do Vitor Hugo, ou no lugar do próprio Bernard, fazendo um pouco mais pelo lado direito. Outra opção também é colocar o Igor Gomes nesse meio campo, e aí cabe ao Sampaoli decidir, sai quem? Sai o Alan Franco, ou sai o Preciado, o Alan Franco vai para a direita. Então vai tendo possibilidades de mexidas o técnico Jorge Sampaoli para que o time vá se moldando ao adversário conforme gosta o treinador atleticano. Mas 1-11 acho que muda muito pouco, pelo menos nesse momento, enquanto o Atlético não vai buscar o camisa 5, não vai buscar um novo zagueiro no mercado. Está em busca, verdade, mas ainda não encontrou esses nomes, beleza? Eu não acredito no Atlético conservador, não. Eu acho que o Sampaoli vai a Bragança Paulista tentar os 3 pontos.
E por uma questão muito simples, o Bragantino já foi sensação do futebol brasileiro, já está aí há várias temporadas na Série A, mas eu acredito, por mais que tenha vencido na estreia, mas venceu um Coritiba com um a menos, né? Foi um jogo que foi completamente contaminado pela expulsão do jogador do Coritiba. Do ponto de vista técnico, né, a gente pega individualidades, é um dos Bragantinos mais fracos que a gente tem. Eu acho que o Bragantino vai fazer um campeonato do nível do que ele fez na reta final do ano passado e sem contar com o John, como a Nath destacou, que era o grande cara do time. Então eu acredito que o Sampaoli tem como grande objetivo nesse 2026 fazer o Atlético mudar a sua história na Série A do Campeonato Brasileiro. As duas últimas edições foram desastrosas por Galo. Ele brigou contra o rebaixamento em 2024. Teve chance de cair até a última rodada. Ano passado, na penúltima rodada, que foi afastar essa possibilidade, tá? Então eu acredito que o Atlético, né, se tem esse objetivo, precisa ter uma postura de favorito no jogo de hoje contra o Bragantino. E se a gente analisar aí as prováveis escalações, o Cláudio vai trazer daqui a pouquinho, do ponto de vista técnico, embora isso no futebol cada vez faça menos diferença, né? O futebol virou um jogo muito intenso, um jogo de muita pegada, mas de toda forma, individualmente, é muito difícil a gente comparar Atlético e Bragantino, porque o time do Atlético é bem superior ao do Bragantino. O Atlético em 2025 teve uma campanha muito ruim como visitante, né? E essa campanha ruim fora de casa foi ali um dos pontos determinantes para o Atlético não brigar na parte de cima da tabela. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito duro, do início ao fim, e essa regularidade, somar pontos também fora de casa é fundamental. Então uma oportunidade, né, para o Atlético já começar essa trajetória como visitante, vencendo, porque terá um adversário, ainda que o Bragantino sempre dê trabalho, como o Simões destacava, é inferior ao Galo tecnicamente, e na próxima rodada o Atlético pega o Remo na Arena MRV. Então uma boa sequência para o Galo aí já somar 6 pontos e quem sabe já dar uma destacada aí nesse início de campeonato. Bola hoje rolando às 7 da noite aí em Bragança, Cláudio. O Atlético tá aqui em Atibaia, como eu destacava, vai pro jogo e não retorna após a partida, viu, Thiago? A logística do Atlético, a turma já vai direto para um hotel em frente ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. Os jogadores vão dormir por lá e amanhã cedo voo de retorno para Belo Horizonte para pensar no Atlético. O jogo é sábado, 6h30. Então tem um período aí curto, né? Porque amanhã já quinta-feira, time retornando quinta para treinar na sexta e jogar no sábado. E aí, repito, deve ter um time de novo misto, alternativo no Campeonato Mineiro. É bom destacar que você já falou aí, o fevereiro pro Galo importante, para somar pontos no Brasileirão e para carimbar passaporte às semifinais do Campeonato Mineiro. Afinal de contas, o torcedor do Galo quer esse heptacampeonato. Então tem que vencer as duas últimas contra Atlético e Itabirito no Campeonato Estadual. E enquanto isso, viu, Thiago, o mercado da bola do Galo. Tem um passo importante aí pro torcedor do Galo. A nossa janela, ela só vai fechar em março. A janela da Europa fechou. Então, ou seja, jogador que está na Europa, estava pensando em ir para outro clube na Europa, já não pode mais. Então, podemos ter algum atleta que o Galo, lógico, está monitorando, vindo da Europa para o Brasil. Então a gente vai continuar monitorando aí esse mercado da bola do Galo. Saiu ontem informação de que o Vasco, informação vinda do portal Net Vascaínos, tá? Sempre bom a gente acreditar, porque é pura notícia da trabalho. Então saiu informação ontem do Net Vascaínos que o Vasco tem interesse em Igor Gomes. O que eu fiz? Fui atrás. Gente, confirmei no Vasco, e aqui vou dar um abraço para o meu parceiro Joel Santana, setorista, cobre o Vasco, sabe tudo de Vasco, me ajudou nessa apuração aí. Apurando na ponta do Vasco, apurando na ponta do Galo, o Galo me disse, neste momento, nenhuma consulta pelo atleta e o Vasco foi negada o interesse pelo Vasco no atleta. Então, gente do Vasco negou o interesse e gente do Galo negou que tenha havido qualquer conversa, consulta, sondagem, interesse a partir deste assunto. Então, passando a nossa informação com respeito às demais, a informação que eu tenho de momento é que não existe absolutamente nada, sequer interesse do Vasco para contratar o Igor Gomes. Gente, vamos lá. Sampaoli ama o Igor Gomes. Sampaoli tem um carinho, tem um apreço pelo Igor Gomes absurdo, tá?
Ele gosta muito da função tática que o Igor Gomes faz. Eu trouxe recentemente para vocês que o Bernard, na janela de transferência, recebeu uma ligação de Sampaoli, na qual o Sampaoli pede a ele para não se transferir para nenhum outro clube, pelo fato de que ele viu pela imprensa que o Bernard estava recebendo sondagens, consultas de outros clubes. O Sampaoli liga para ele e fala: não saia, gosto, quero a sua presença aqui, quero a sua permanência aqui, você é muito importante para o meu esquema em 2026, gostaria de contar com a sua permanência. Isso o Sampaoli com o Bernard, e é a mesma coisa com o Igor Gomes. O Sampaoli gosta muito do Igor Gomes. Então, gente, eu falo que eu tenho de informação assim, para tirar o Igor Gomes do Galo, teria que vir com a grana legalzinha, entendeu? E o Sampaoli faria barulho internamente para não liberar ele, tá? Mas enfim, isso aí eu já tô me antecipando, me antevendo, vamos dizer assim, mas a informação é que o Igor Gomes não interessa ao Vasco da Gama. Essa informação do Vasco e que a gente apurou no Galo também, beleza? Qualquer novidade sobre isso a gente vai trazer. Show de bola? Hoje, jogo que pode valer aí a primeira vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. Red Bull não perdeu na temporada ainda, junto com o Atlético, é um dos poucos invictos na temporada. Tem muitos empates, como o Atlético também tem? Sim, mas ainda não perdeu. Um jogo muito duro lá em Bragança Paulista. O Atlético tem 2 vitórias, não é isso? Não, o Atlético tem 4 vitórias e o é verdade. Red Bull também tem 4, acho que é isso. É isso. Enfim, daqui a pouco a gente Não, Atlético 3 vitórias, 2 no Campeonato Mineiro. 3 vitórias e 4 empates. Empatou muito no início, né? 4 empates no Campeonato Mineiro logo de cara. O Atlético tem 2 vitórias. vitórias. A vitória contra o Pouso Alegre e a vitória contra o Cruzeiro. 2 Todos vitórias. os outros jogos o Atlético empatou. Empatou com o Palmeiras, com o América, com o Tombense, com o Norte e com o Betim. Exatamente. E o Pouso Alegre. Mas assim... Venceu. Venceu o Pouso Alegre e Cruzeiro. E agora tem uma oportunidade para vencer a terceira na temporada, vencer a primeira. São poucas no vitórias campeonato. de fato, Cabidão. Mas são poucas vitórias, mas assim, gente, é início de trabalho, o Atlético tá tranquilo no Campeonato Mineiro, teve um empate que é completamente normal, né? Claro que é bom você estrear o campeonato vencendo, né? Ainda mais vencendo o Palmeiras, mas não foi possível, eu acho que o empate na partida ficou de bom tamanho, enfim, é um momento em que tem que ter calma também na avaliação, né? Henrique, mas muito se falava no início da temporada que esse trio ofensivo do Atlético, né, formado hoje pelo Bernard, Hulk e também pelo Dudu, era um time que teria dificuldades nessa pressão, principalmente nessa pressão pós-perda, né, da equipe, né, esse encaixe de marcação que poderia ser falho, mas até o momento não vem comprometendo na temporada, né, mas para mim isso se deve muito ao trabalho que o Vitor Hugo tem feito no Atlético. Não só o Vitor Hugo, Cabidão, mas é porque quando a gente pensa na pressão, a gente pensa só nos homens da frente. Mas o Sampaoli foi muito inteligente, porque ele conseguiu confortar, de certa forma, esses 3 jogadores que são de menor intensidade na marcação do time sem a bola. E no Clássico isso ficou muito bem mostrado. Contra o Palmeiras a gente teve isso, mas o Atlético teve um pouco mais de dificuldade. Mas no Clássico ficou bem claro qual é a ideia do Sampaoli. De colocar o Maicon para ficar à frente da zaga ali, quase como um terceiro zagueiro, mais centralizado, para o Júnior Alonso conseguir ocupar esse lado esquerdo e liberar o Renan Lodge. Então quem marca o corredor esquerdo, quem marca o lateral muitas vezes, é o Renan Lodge, não é o Dudu. O Dudu fecha por dentro e acompanha o zagueiro, você tem o Lodge fazendo esse combate no corredor, que aí ele tem que ocupar mais campo, correr muito mais. E o Vitor Hugo faz essa cobertura para Dudu e para o Hulk por dentro, e o Vitor Hugo fisicamente está muito bem, é um cara que ocupa muito bem esses espaços, tanto que chegou e já tomou a posição de titular, pelo menos nesse momento, e aí do lado direito você tem o Preciado também ocupando esse corredor quando necessário, mas também vindo por dentro. E aí é uma coisa que a chave para a titularidade do Alan Franco tá aí, porque ele é um cara que corre o jogo inteiro, ocupa vários espaços do campo e acaba conseguindo compensar. Então o Sampaoli, de uma forma muito inteligente, para ter os seus melhores jogadores em campo, conseguiu montar um esquema que sem a bola eles conseguem ajudar, e mesmo sabendo da deficiência deles nessa questão em alguns momentos, e ainda bem que agora o Atlético tem em campo seus atacantes, que o ponto forte deles é atacar e não defender, e isso é muito bom, viu, Sampaoli? O Sampaoli conseguiu
acomodar esses jogadores para ter o melhor do seu elenco. E um detalhe importante em relação ao Alan Franco, né, era um jogador que fez até uma temporada bastante estável, né, em 2025, mas agora a vida dele, entre aspas, e aí, né, tristemente mais facilitada em relação a essa briga por titularidade, em decorrência da lesão do Alexander, né? A gente tinha muita dúvida, né, com relação a primeiro, né, a chegada do Maicon. Eu já falava aqui que para mim o Maicon seria titular, acho que o Mirandinha também defendia essa tese. Você que ia contra essa maré, né, meu caro Henrique Faria, mas acabou que o Maicon ficou como titular. E aí o Alexander, infelizmente, ele se lesiona. Gente, é por baixo 3 meses, tá? Por baixo 3 meses fora, além ainda da volta ao condicionamento físico, enfim, é uma lesão importante que ele teve no joelho, e isso, querendo ou não, facilita a vida um pouco do Alan Franco ali, buscando, né, um firmamento maior nessa equipe titular de Jorge Sampaoli. Fala, massa, finalizamos aqui mais um vídeo aqui para vocês no canal, um pré-jogo aqui para vocês estarem pegando mais informações antes do nosso grandioso show do Galão. Então, para quem tá chegando, já se inscreva no canal, ativa no sininho de notificação. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão para vocês, tá? Já deixa o like para dar aquela força pro canal também. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? Eu agradeço a todos. Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal. A sua participação também é muito importante pra gente e nós estamos sempre olhando os comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até daqui a pouco. Massa, tamo junto! Ó, 2-1 hoje.